Olá a todos, professor Abner aqui, e na aula de hoje nós vamos falar então de momento de inércia e superfícies, né? A primeira aula aí que nós vamos falar de momento de inércia, né? Aqui para o nosso conteúdo, nós vamos associar esse momento de inércia primeiramente com o que a gente chama de momento de segunda ordem, tá? O momento de segunda ordem. Por que vai ser mais fácil dessa maneira? Porque nós já sabemos o que é o momento de primeira ordem, né? É aquele que, por exemplo, o QX é o momento de primeira ordem que é dado pela integral de y dA, né? Então, nós já estamos acostumados com o momento de primeira ordem e aí nós vamos agora mostrar o momento de segunda ordem e vamos associar esse momento de segunda ordem com o que nós chamamos de momento de inércia, tá? Então, para isso, vamos pegar como exemplo uma viga, tá? Uma viga, e aqui eu estou tentando representar essa viga tridimensionalmente, e aí eu estou fazendo um corte transversal sobre essa viga para a gente analisar ela, tá? Então, eu escolhi também um sistema de referência aqui, que no caso que eu escolhi aqui, o eixo X e o Y e o Z, todos vão estar passando pelo ponto de centroide dessa secção transversal que a gente vai estar pegando aqui da viga, né? Então, essa secção transversal significa o seguinte: a viga está aqui, ó, imagina uma viga aqui, e aí a gente faz um corte transversal sobre ela, tá? Não é o nosso foco aqui mostrar a natureza das forças que eu vou dizer agora, mas o que nós vamos dizer, o que nós vamos estudar aqui é o seguinte: vamos pensar no seguinte: esse daqui é um problema, que forças que atuam sobre essa viga, né? Esse daqui é um problema de forças distribuídas que nós já vemos, estamos estudando ao longo do curso, né? Então, sobre essa viga, vão estar atuando sobre ela forças distribuídas, tá? Na mecânica dos sólidos, veremos com mais detalhes, quando vocês forem estudar mecânica dos sólidos, que essa força distribuída, né, se é uma força distribuída, ela está atuando sobre cada ponto dessa secção transversal, né? E que essa força, ela é proporcional, um elemento, se a gente pegar um elemento de força sobre essa secção transversal, ela vai ser, então, proporcional ao elemento de área ΔA, onde essa força está aplicada, né? Essa força ΔF está aplicada aqui sobre um ponto da seção transversal, e a gente pode entender que ela está aplicada sobre um elemento também de área ΔA, né? Na mecânica dos materiais, nós vemos, né, não é o foco mostrar isso aqui, mas nós vemos que nós podemos escrever esse elemento de força ΔF de forma linear em relação ao elemento ΔA. Então, nós podemos escrever essa força ΔF igual a um KY ΔA, onde Y é a distância desse elemento de força a um dado eixo. No caso aqui, por exemplo, se a gente pega um elemento de força ΔF nesse ponto aqui, a distância desse elemento de força ΔF até o dado eixo nós vamos chamar de Y, né, dado a nossa escolha de referencial aqui, né? Então, tem o ΔF aqui, qual que é a distância entre esse ΔF e um eixo? O eixo X, ou o eixo Y, né, ou o eixo Z, enfim. Vamos escolher da distância até o eixo X. A distância até o eixo X nós vamos dizer que é Y, essa distância, tá? Uma outra coisa é que a gente diz quando
por exemplo, a distribuição de força sobre essa viga, a gente diz que ela está sobre flexão pura. Sobre flexão pura, quando para cada elemento de força ΔF, nós temos um outro ΔF, né, na mesma direção, mas com sentido contrário e com uma distância, né, a uma certa distância, formando um binário, tá? Então, para cada ΔF, nós temos uma outra força que vai formar um binário para esse ΔF. Quando isso ocorre, nós dizemos que essa viga está sob flexão pura. Então, também é outra informação que nós não vamos ver nada em detalhes aqui, é só a título de informação. Só a título de informação. Então, veja que a gente pode determinar um elemento de força, né, em qualquer ponto dessa secção transversal. De tal modo que, se a gente determina um elemento de força, a gente vai ter um outro formando um binário com este. Então, nós estamos pegando especificamente um exemplo de um binário apenas, né, dado essa força distribuída sobre essa secção transversal, mas o que nós temos são a soma de vários binários aqui, né? Nós vamos ter ao longo dessa secção infinitos binários, dado esse exemplo que nós estamos pegando aqui. Bem, isso é mais para introduzir o exemplo e não para explicar exatamente a origem de tudo isso que eu estou falando. A origem de tudo isso que eu estou falando vai vir em outro curso, tá? Mas a questão que nós precisamos saber aqui é o seguinte: nós temos uma viga, tá? Nós fizemos uma secção transversal, cortamos essa viga para ter uma secção transversal, ou seja, para analisar a superfície dessa secção transversal, e nós estamos simplesmente dizendo, nessa secção transversal, nós vamos pegar um binário sobre essa secção transversal. Nós estamos dizendo que nós teremos binários sobre essa secção transversal e que sobre ela temos a aplicação de forças distribuídas, né? É de uma força distribuída, né? Então, tá. Seguindo, então, eu peguei um exemplo onde essa secção ela vai me dar um retângulo, né? Ela vai me dar um retângulo, uma superfície retangular. Da forma como eu escolhi meu sistema de referência, quem são os pontos de centroide dessa secção? Bem, o x barra vai ser igual a zero e o y barra vai ser igual a zero, tá? Mas aí eu disse o seguinte, vamos escolher então um ponto onde nós temos um elemento de força ΔF e que esse elemento de força ΔF ele está a uma distância de um dado eixo. Esse dado eixo, eu vou escolher propositalmente esse dado eixo como um eixo que passa pelo centroide da minha secção, tá? Então, tá, se eu coloquei o meu elemento de força aqui e eu escolhi a distância desse elemento de força até o eixo X, então meu eixo X necessariamente vai estar passando pelo ponto de centroide dessa secção, né? No caso aqui, então, nesse exemplo, eu acabei escolhendo um exemplo em que o x barra é igual a zero também, né? Que o x barra é igual a zero e o y barra é igual a zero. Mas o x barra, ele não necessariamente precisaria ser zero, apenas o y barra. Porque se o eixo x passa pelo ponto centroide, o y barra sempre vai ser zero, né? Mas o x barra vai depender de onde eu escolho o meu eixo x, né? Se eu escolhesse o meu eixo x aqui não passando pelo ponto C,
mas passando por um outro ponto aqui à esquerda da figura, o x barra ele estaria determinado por onde passa esse eixo y, tá? Então, a partir do momento que eu escolhi a minha distância do elemento de força ΔF ao eixo x, então eu vou determinar que esse eixo x vai passar pelo ponto de centroide da minha figura, tá? Então, isso são escolhas que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Nós estamos fazendo essas escolhas. Então, como eu disse, nós podemos escrever esse elemento de força de forma linear, dessa forma aqui, onde K, vou dizer aqui que é uma constante, né, uma constante de proporcionalidade, né, junto com Y, né, para me dar a intensidade do elemento de força ΔF. E dado o binário formado pelo par de forças ΔF, o que eu posso perguntar é o quê? Qual que é a força total, então, atuando sobre essa secção transversal? Né? Lembrando que nós vimos em vídeos anteriores que para forças distribuídas nós podemos substituir esse problema de forças distribuídas, que é mais complicado, por uma força apenas aplicada sobre o ponto um ponto especial, que é aquele ponto de centro de gravidade, né? Podemos concentrar toda a força naquele ponto, ou de centroide se o corpo for homogêneo. E nesse caso aqui, nós estamos considerando que é homogêneo, até por isso que esse fator K é constante nesse caso aqui, tá? Nesse exemplo aqui. Bem, então, o que nós vamos fazer é o seguinte, né? Vamos calcular, então, a força total sobre essa secção transversal. Então, nós temos infinitos, podemos pensar que nós temos infinitos elementos ΔF, né? E que a soma desses infinitos elementos ΔF, daí eu posso até colocar um índice I aqui, vai me dar a força resultante total, que eu vou chamar de R, tá? Que eu vou chamar de R. Bem, se eu faço, então, um limite de ΔFi tendendo a zero, só colocando aqui que essa somatória vai de 1 até infinito, né? Então, isso vai me resultar numa integral de df, onde significa que eu vou estar somando essa soma de todos os ΔFi para quando ΔFi tende a zero, né? Isso então, substituindo o ΔFi por KY ΔAI, e aí o ΔAI tende a zero, né, nessa situação, então essa integral ela resulta simplesmente na integral de K, Y, dA, onde K é constante, então eu posso tirar ele para fora da integral e nós temos K que multiplica a integral de Y, dA. Bem, nós vimos em outros vídeos que o momento de primeira ordem Qx ele é igual à integral de y dA, e que isso é igual ao y barra vezes a área, né? Y barra vezes a área. Nesse exemplo que nós estamos dando aqui, com todas essas especificações que eu já coloquei, o y barra é igual a zero, de tal modo que o momento de primeira ordem Qx é igual a zero, né? Então, esse é o momento de primeira ordem, ok? Esse o momento de primeira ordem. Bem, então, a resultante, aqui eu estou repetindo essas coisas, né? Então, a resultante das forças
que é R igual a integral de KYdA, né? Nós podemos substituir aí o YdA por QX, que é igual a zero, e nós obtemos, então, que a resultante das forças, nesse caso específico aqui, é igual a zero. E isso faz muito sentido, a resultante das forças ser igual a zero, porque veja que, como eu disse, no exemplo que nós estamos propondo, nós estamos afirmando que para cada elemento ΔF, nós vamos ter um outro em outro ponto que vai formar um binário com ele. Então, qual que é a resultante desse binário aqui, dessas forças? É zero, né? Porque ΔF aqui tem sentido para cima, a mesma direção do ΔF que forma o binário com ele, só que o sentido é o oposto. Então, ΔF mais esse outro aqui, eles formando o binário assim, a resultante deles é zero, né? Que é o que eu escrevo aqui. Tá? Se a gente tem, então, um ΔF para cima, a gente vai ter um ΔF para baixo, de tal forma que a soma deles vai ser zero. E como a gente tem infinitos desses que vão ser somados, no fim das contas, a resultante das forças ela tem que ser zero. Então, esse resultado ele é muito coerente. Com isso, com esse exemplo, a gente discute sobre o momento de primeira ordem desse exemplo, né? E o que a gente pode dizer, que nós podemos dizer sobre o momento do binário, formado pelo par de forças elementares, né, ΔF, né, de elementos de força ΔF. Bem, vamos então ver como que a gente pode trabalhar para descobrir o momento de binário desse par de forças, né? Veja que então nós temos aqui o vetor distância entre os dois elementos, um vetor R, que ele tem claramente componentes em x e em y, né? Então, eu posso fazer tanto daqui para cá como daqui para cá, né? Então, é um vetor de mão dupla, né? Então tá, vamos pegar aqui e calcular esse momento. Então vamos determinar quem que é o vetor R. O vetor R ele é igual a um x i barra mais um y j barra. E ΔF, se eu pegar, por exemplo, fazer em relação a esse daqui, o ΔF, como meu eixo Z ele aponta para baixo, aqui o ΔF né, ΔF vai ser igual a um módulo de ΔF, que eu vou simplesmente escrever assim, K-chapéu, certo? Então, o momento, elemento de momento ΔM, que bem, só isso mesmo. Pensei que talvez tivesse um nome para ele especial, mas é isso mesmo. Vai ser, né, que a gente já fez em outros vídeos. R vetor ΔF, isso é igual a x i chapéu mais y j chapéu, vetorial ΔF k chapéu. Então, ΔM é igual a, se a gente faz aquele círculo, né, IJK, né, só para relembrar, para calcular o produto vetorial, nós temos I vetor K dá menos J, então nós temos menos X
delta F, J chapéu, e JK dá I. Então, mais Y delta F I chapéu, né? J, K chapéu dá I chapéu. Certo? Então, com isso, nós vamos, bem, o que eu quero é associar o momento de primeira ordem, QX, com um suposto momento de segunda ordem que a gente vai definir agora. Como eu estou olhando para QX aqui, eu vou olhar para a componente, né? Então isso é igual a delta M Y. Podemos escrever assim, né? Na verdade. Isso é igual a delta mx e chapéu mais delta my j chapéu, onde delta mx em módulo, né, é y delta f e o módulo de delta my é menos x delta f. Então, eu vou pegar esse camarada aqui e vou analisar ele, tá? Então, vamos lá. Analisando ele, vamos lá. Se eu quero o mx, né? Então, vou separar aqui as coisas. Se eu quero a intensidade total mx, basta eu fazer a soma de delta mx, e eu já nem vou falar de novo que isso resulta naquela integral, né? Resulta na integral, quando eu faço delta mx tender a zero. E aí nós temos que mx é igual a integral de y df, certo? Mais o df é quem, né? Isso dá então a integral de y, e o df eu substituo por ky dA, né? De tal modo que a componente x do momento de binário é igual a k, que é constante, sai para fora da integral de y quadrado dA. E aí nós vamos identificar essa integral de y quadrado dA como um momento de segunda ordem. E aí nós vamos chamar esse momento de segunda ordem, né? Vamos usar a nomenclatura usando um I maiúsculo, tá? Então, o Ix é igual a integral de y quadrado dA. Esse é o momento de segunda ordem, que a gente também chama de momento de inércia, né? E aí nós temos um momento de primeira ordem, que nós já vimos bastante, já fizemos bastante exemplos, e está associado lá com a coordenada de centroide, que é dado, a gente usa a nomenclatura de Q maiúsculo, né? Qx é igual a integral de y dA, é o momento de primeira ordem. Então aqui, para fechar, né, nós temos então o momento de primeira ordem, que é dado por uma integral onde o y está elevado à potência. Qual é a potência? É 1, né? É 1, por isso primeira ordem. E o momento de segunda ordem, que a potência é 2, né? Então, por isso segunda ordem, né? Porque é um y quadrado aqui. E o primeira ordem porque é y apenas, né? Então, o momento também, que eu posso dizer, né? A componente x do momento de binário, mx, é igual a k e x, né? A k e x. Então, nós podemos escrever o
momento de binário em termos do momento de inércia. Ou momento de segunda ordem, né, como você preferir utilizar aí a nomenclatura, ok? Então, só lá no início que a gente discutiu um pouco o tipo de exemplo que nós íamos dar. Na verdade, nem precisava ser esse tipo de exemplo, é porque eu estou seguindo aqui a sequência de um dado livro, e aí, a partir desse exemplo, a gente mostrou qual é a definição do momento de segunda ordem. Então, o que eu quero mostrar aqui é o momento de segunda ordem e o momento de primeira ordem, colocar um do lado do outro, né, e mostrar as semelhanças, né? Momento de segunda ordem, y². Momento de primeira ordem, y, né? E é isso, né? Bem, para finalizar, vamos pegar então um exemplo prático, né? Vamos pegar um exemplo prático que eu acho que vai facilitar bastante o entendimento. Então, espero que você tenha chegado até essa parte do vídeo, porque aqui vai ficar bem mais fácil de compreender, tá? Então, vamos lá, vamos aplicar o método que nós mostramos anteriormente. Esse daqui, então, é um problema de hidrostática, que é o seguinte, uma comporta circular vertical, nós temos aqui uma comporta circular vertical, ela é usada para fechar a saída de um grande reservatório de água, né, por exemplo, como nós estamos vendo aqui. Então, nós temos um grande reservatório de água, a água, ela vai agir aqui como aquele exemplo de forças distribuídas, porque a água ela vai estar exercendo forças em todos os pontos dessa comporta, né? Dessa estrutura como um todo, né? Mas dessa comporta aqui, que é o que nós queremos estudar, né? Aí, qual que é, então, a resultante das forças exercidas pela água sobre a comporta? E qual é o momento da resultante em relação à linha de interseção do plano da comporta e da superfície da água, né? No caso, o eixo X, né? Se essa comporta, se ela fosse retangular, aí seria bem mais simples de fazer, né? A gente nem precisaria requisitar o uso aqui de, por exemplo, integrais, né? Mas como ela é circular, então a gente precisa ir para a forma mais geral que nós mostramos anteriormente, né? Então, representando por y a profundidade, de um elemento de área ΔA, tem esse elemento de área ΔA, tem lá aquilo que a gente disse, ele está a uma distância y de um eixo. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, né? Vamos também dizer que a água, né, que toda essa água aí, ela possui um peso específico gama que é uniforme, né? Que é uniforme, aquela história, né? Ou homogêneo, constante, né? Todas essas palavras aí. Enfim, é constante, né? Eu gosto de dizer assim, é constante, né? Então, o que eu poderia perguntar aqui é qual que é a pressão ΔP exercida sobre o elemento infinitesimal de área ΔA. Bem, aí eu preciso só lembrar aqui que pressão, qual que é o conceito de pressão, né? Pressão é força dividido por área, né? Opa.
dividido por área, né? Então, qual é o elemento de força naquele ponto exercido sobre o elemento de área, né? Então, o elemento de força dividido pelo elemento de área. De tal forma que, então, ΔF é igual a ΔP, né? Na verdade, ΔP não é bem ΔP, né? É P ΔA, né? Então, aqui, só consertando, aqui é P, né? A pressão, né? Pressão sobre esse ponto. Bem, e essa pressão, nós vamos quantificar ela da seguinte maneira. A pressão P é o peso específico da água gama vezes a profundidade, né? Vezes a profundidade, que é o Y. Então, gama Y é a pressão sobre o elemento dA, né? O peso específico, que a gente já viu em outros vídeos, né? O peso específico é o peso ΔW, né? É o W, né? A força, o peso total dividido pelo volume total, né? O peso dividido pelo volume total, né? Isso multiplicado pela profundidade, a gente tem a pressão, né? De tal forma, então, que a partir disso a gente tem que o ΔF é simplesmente igual a gama YdA, ΔA, né? ΔA. Então, aqui uma analogia com aquele K lá do exemplo anterior, né? Só que aqui já na prática. Bem, o mais difícil era isso, e agora a gente só basta resolver, né? Aplicar o que a gente fez anteriormente. Então, a resultante vai ser igual à integral de gama dA, né? E isso é igual a gama integral de y dA, né? E aí nós podemos substituir a integral de y dA simplesmente pelo momento de primeira ordem QY, né? Então fica gama QY não, QX, né? Gama QX, né? E isso é a resultante, a intensidade da força resultante sobre toda a comporta, né? Sobre a superfície da comporta, dessa comporta circular. Então, basta a gente determinar quem é o QX. Quem é o QX, né? Aí a gente precisaria de mais dados aqui, né? Que é um exemplo geral. A gente precisaria de mais dados aqui para poder determinar quem é o QX, né? Mas nós sabemos, na verdade, né, também, posso colocar aqui, que o QX, ele é Y barra A, né? Y barra A. Né? Então, assim a gente determina quem é a intensidade da resultante das forças sobre as comportas. E quem que é o momento de segunda ordem mx? Bem, já indo direto, então, é integral de gama, né? De gama, vamos fazer devagar, né? Gama df, isso é igual a integral de gama, e o df é
Gama df não, né? Desculpa. Integral de y, estou confundindo gama com y. ydf, e aí substituindo aqui, né? Então fica o df por gama y dA, né? E aí, como resultado, mx é a integral de... Bem, mx é igual a gama integral de y ao quadrado dA, né? E isso é igual a gama ix, né? Gama ix. Então, basta a gente determinar quem é ix para poder saber quem é mx, né? Ou seja, basta a gente determinar um momento de segunda ordem, ou basta a gente determinar o momento de inércia, né? É a mesma coisa os nomes, né? Então era isso. Desculpa, eu confundi gama com y algumas vezes, né? Parece a letra, né? É isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês consigam compreender. Basicamente, o que a gente precisa saber é calcular o momento de inércia, né? E saber que ele tem tem uma certa relação com o momento de primeira ordem, né? Então é isso que tinha para hoje. Obrigado por assistirem até o final. Deixem comentários, sugestões. E isso, um abraço.